Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos aprender mais um pouquinho da sua palavra. Então, o título do nosso estudo de hoje é Bênção ou maldição? O que você escolhe? Bênção ou maldição? O que você escolhe? Nós temos que escolher, né? Ou a bênção ou a maldição. Então, vamos orar para começar esse estudo, né? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este estudo que o Senhor está me dando para transmitir para teu povo, que cada um esteja disposto a ouvir e aprender, guardar no seu coração e praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Obrigada por tudo, Pai, abençoa cada um dos teus filhos, todos os que estão ouvindo esta mensagem, guardando no seu coração para a praticar. E assim todos os teus filhos espalhados por todo o mundo. No nome de Jesus é que te peço. Amém. Então, bênção ou maldição, o que você escolhe? Muitas pessoas dizem que é Deus quem amaldiçoa as pessoas. Será isso verdade? Será que é Deus quem amaldiçoa as pessoas? Então, nós vamos estudar isto em profundidade. Então, vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz assim. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui tem 3 tipos de árvores. Tem as árvores para alimentar o corpo do ser humano. Tem a árvore da vida para alimentar o espírito do homem e a alma do homem. E assim todo o corpo do homem, todo o ser do homem. Porque o homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo, né? Então, a primeira árvore, todo tipo de árvore que brotou da terra. Então, todo tipo de árvore que brotou da terra era para alimentar o corpo do homem, do ser humano, né? Todas estas árvores que brotaram da terra serviam de alimento para a nossa parte terrena, para o nosso corpo, né? Deus, ele fez tudo bem direitinho. A segunda árvore, Deus plantou no meio do jardim. Então, aqui diz, né, o versículo 9, e a árvore da vida no meio do jardim. Então, Deus da terra para o nosso corpo, a terra deu o alimento, porque nós somos terra, nós somos pó. Então, nosso alimento veio da terra, brotou o alimento para o nosso corpo, veio da terra. Mas o do espírito foi Deus quem colocou lá estas árvores. E diz assim, o versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim,
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para o nosso corpo, tinha vários tipos de árvores, cada uma diferente da outra, com alimentos deliciosos, né? Nós conhecemos dessas árvores, destes frutos, conhecemos muitos, não todos, né? Mas Deus fez, nós temos duas partes espiritual, e Deus fez duas árvores para estas partes. Então, vamos ver a segunda árvore. Deus plantou no meio do jardim a árvore da vida, ou melhor, Deus colocou no meio do jardim toda a palavra dele para o casal obedecer. Então, a árvore da vida era uma árvore espiritual, era a palavra de Deus. E esta palavra e esta árvore representava a videira verdadeira. E esta videira verdadeira é o Filho de Deus. Então, Jesus, lá em João 15:1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Então, Jesus, ele é a árvore da vida que estava no meio do jardim do Éden, alimentando espiritualmente com a sua palavra o casal lá no Éden. Jesus, nos nossos dias, ele quer estar no centro da nossa vida, porque nós somos terra, nós somos pó. E como pó, ele quer estar no centro da nossa vida. E o centro da nossa vida é o nosso coração. E o nosso coração é o nosso espírito. Então, o nosso coração fica no centro do nosso tórax, né? Do nosso corpo. E representando assim a videira lá no centro do Éden. E esta árvore, a árvore da vida, que representa a palavra de Deus, ela é para ser comida, a alimentar espiritualmente as duas partes do homem, o espírito e a alma. Então, esta parte deveria ser comida, e comer a árvore da vida é comer a palavra de Deus. A árvore da vida representava toda a palavra de Deus, que o homem deveria obedecer, ouvir a palavra, a voz de Deus lá no jardim e obedecer toda a palavra de Deus. Então, Deus fez 3 tipos diferentes de árvores, né? E 2 Deus mandou o homem comer, mais uma ele disse para o homem não comer. A árvore da vida era alimento para todo o ser do homem, todo o ser, não é todo o seu ser, para as suas 3 partes, espírito, alma e corpo. Como assim? A árvore da vida, ela era a árvore que ia alimentar o espírito. E o espírito também, através do alimento que ele receberia, que é a palavra, essa palavra iria alimentar a sua alma. E a alma iria refletir a palavra de Deus no seu corpo. Então, todo o ser humano estaria vivo eternamente, enquanto estivesse se alimentando da árvore da vida, da palavra de Deus. Mas também tinha uma terceira árvore, e esta árvore também era espiritual.
E esta árvore era para alimentar a alma do homem, se o homem comesse. Mas Deus disse para o homem não comer o fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque esta árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi proibida porque ela já está dizendo o conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse, não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus, ele deu para o homem, quando ele criou o ser humano, ele deu somente o conhecimento das coisas boas. O homem só conhecia a palavra de Deus que era e é boa. Por isso, a árvore da vida é o conhecimento da palavra de Deus. O homem conhecia somente a palavra de Deus. O homem se alimentava somente da palavra de Deus. O homem andava somente no seu espírito, guiado pelo Espírito de Deus. Os olhos carnais do homem eram fechados, o homem não enxergava o mundo material, pois ele não existia, pois o homem estava na palavra de Deus. O homem vivia na direção do Espírito de Deus. E Deus disse para o homem, olha, essa terceira árvore não coma, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Por quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem conhecia só o bem, porque só era a palavra de Deus que estava na sua mente, na sua alma. Se ele comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então na sua mente, na sua alma, iria ter outra palavra que era a do mal. Então o homem ele não iria ter somente o conhecimento do bem, mas também do mal. E Deus não queria que a sua nova criação tivesse conhecimento do mal, tivesse outra palavra dentro de si que não fosse a dele. Por isso Deus proibiu o casal de comer aquela árvore, pois comer esta árvore seria quebrar os mandamentos de Deus que Deus deu para o casal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal era a quebra dos mandamentos de Deus para o casal. E os mandamentos que Deus deu estão lá em Gênesis 1, 28 e capítulo 2, do 15 ao 17. Então, o homem não podia quebrar as leis de Deus, porque certamente ele iria morrer, porque ele passaria a ter duas palavras dentro da mente dele: a palavra do bem, a palavra da verdade, mas também a palavra da mentira, a palavra do mal. Comer as árvores que brotaram da terra e comer a árvore da vida traria vida para todo o ser do homem. Mas comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria maldição e morte ao homem e toda a humanidade e a criação de Deus. Então, por isso o homem não poderia comer
o fruto daquela terceira árvore, pois seria o casal negar a palavra e os mandamentos de Deus e obedecerem outro comando, outra palavra que não era a de Deus. Então, comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era exatamente isto, a desobediência à palavra de Deus, receber outro comando de outra pessoa, com outra palavra que não era de Deus. Então, em Gênesis 2, do 16 ao 17, Deus coloca como alimento espiritual para o homem as duas árvores que alimentariam as duas partes espirituais. A árvore da vida alimentaria a parte espiritual do homem, o espírito. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal alimentaria a sua alma ou mente com o que era bom, mas também com o que era ruim. Então Deus não queria que o homem tivesse nada de ruim na mente dele. Mas Deus colocou aquelas duas árvores porque Deus queria que o homem tivesse a liberdade de escolher quem ele queria servir. Então Deus não fez um robô, Deus fez uma nova criação que era a imagem e semelhança dele. E essa nova criação tinha o livre arbítrio para escolher, para dizer se queria servir a Deus ou servir a outro ser. E aquelas duas árvores seriam a prova que o homem iria dar a Deus de que ele amava mais a Deus do que qualquer outro ser. Então, se o homem amasse mais a Deus, então ele iria dizer sempre não para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se ele amasse mais a outra palavra, mas a árvore do bem e do mal, ele iria comer, desobedecendo a Deus. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal seria trazer a maldição e a morte para o casal e para toda a humanidade e para toda a terra, né? Então, em Gênesis 3, 17 e 19, diz o seguinte, Gênesis 3, 17 nos diz assim, versículo 17. E a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela, e dela todos os dias da tua vida. Então, aqui foi a primeira maldição que o homem sofreu. Mas foi Deus quem deu essa maldição? Não. Deus, ele estava, como é que se diz? Colocando a lei em ação. Porque ele disse, se comeres, com certeza morrerás. E como o homem desobedeceu, ele morreu. E o castigo da desobediência era a morte espiritual. E também o ser expulso da presença de Deus. E ser expulso da presença de Deus
seria sair do mundo espiritual. Seria o Espírito Santo sair da direção da vida do homem e vir outro ser que eles escolheram para governar sua vida. E assim aconteceu. E Deus deu aqui, Deus, ele cumpriu a lei que ele deu. E ele disse, no versículo 17, e Adão disse, porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então, por causa de Adão, por causa da desobediência de Adão, ele trouxe maldição sobre a terra. Não foi Deus quem amaldiçoou a terra. A terra foi amaldiçoada por causa do homem, não por causa de Deus. Toda vez que quebramos as leis de Deus, estamos trazendo maldição para nós, para a nossa família e para toda a terra. Então devemos pensar bem 2 vezes antes de fazermos alguma coisa que desobedeça a Deus. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e em pó se te tornarás. Então, aqui é outra punição para a desobediência à lei de Deus. Ele morreu primeiro espiritualmente. Todo ser humano já nasce espiritualmente morto. O espírito morto é o espírito sem a comunhão com Deus. O homem que não tem comunhão espiritual com Deus, ele é morto espiritual. Mas quando ele nasce de novo, ele volta a ter comunhão com o Pai. E ele só nasce de novo quando ele reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Espírito de Deus volta a estar dentro do homem, guiando esta vida na palavra de Deus. Então Adão agora iria trabalhar forte para poder ganhar, comer o seu pão, que antes trabalhava sem se cansar, sem suar, sem ter dificuldade, porque não tinha pecado. Mas agora com o pecado, com a palavra da serpente na sua mente também, que é as coisas ruins, ele iria suar muito para ter o pão, para fazer a terra brotar aquilo que ela brotava lá no Éden com facilidade. Agora ela ia ter trabalho para produzir o alimento do homem. O homem ia suar. E ia passar os anos, e com o passar dos anos, o seu corpo iria morrer, porque ele saiu do mundo espiritual e veio para o mundo terreno, para este mundo material, para este mundo visível, governado por Satanás. Portanto, não é Deus quem nos amaldiçoa, mas somos nós mesmos que escolhemos o caminho da maldição, quando escolhemos a desobediência à palavra de Deus. Quando nós escolhemos a desobediência, ou desobedecer à palavra de Deus, escolhemos para nós a maldição. O que Deus faz como juiz é dar a sentença que já foi decretada na lei. Então Deus disse para Adão: se comeres o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
certamente morrerás. E toda a humanidade morre, já nasce morto espiritualmente e mais tarde morre fisicamente. Então, as duas partes morrem, a espiritual e a física, porque o homem escolheu a maldição para si. Então, aqui em Gênesis 2:17, nós já lemos. E em Gênesis, 2:17 é a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal que Deus proibiu o homem de comer. Aqui em Gênesis 4, do 10 ao 14, Deus diz o seguinte: E disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão derramado na terra, clama a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então a gente vê aqui Caim recebendo a maldição. Aqui a maldição não veio sobre a terra. Aqui diz, e agora maldito és tu. Então era o próprio Caim que estava sendo amaldiçoado, porque ele rejeitou a palavra de Deus. Deus foi lá falar com ele para ele não matar o seu irmão. Ele rejeitou a palavra de Deus. Deus foi lá depois que ele matou o seu irmão. Deus foi lá falar com ele para ele se arrepender e voltar para Deus, mas ele não se arrependeu. Então ele recebeu a maldição da lei. Então Deus ele foi lá como juiz dar sentença para Caim. E a sentença era maldito. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então, o primeiro sangue que a terra recebeu do ser humano foi o sangue de Abel, o justo. E a terra começou a beber sangue das pessoas a partir dali, não é? Ainda em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo do 4 ao 5, lá um descendente de Caim, diz que já tinha matado não sei quantos, né? Porque Caim matou um e ele tinha matado não sei quantos. E assim a terra começou a beber sangue, o sangue das pessoas. E aqui no versículo 12 diz assim: quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Quando lavrares a terra, ela não dará a sua força. Então a terra não iria dar o fruto para Caim e a sua descendência. E a descendência da serpente, a maioria deles só tem as coisas porque são ladrões, são trapaceiros, eles trapaçam, eles roubam as pessoas, eles enganam, né? Eles mentem, porque a terra não quer dar alimento para eles, porque são a semente da serpente. E aqui diz assim ainda: fugitivo e vagabundo serás na terra. Esse povo é exatamente isso. Vagabundo, fugitivo, porque são criminosos. São pessoas que amam a mentira, amam o engano, amam o pecado. Aqui o capítulo 6, versículo do 5 ao 7, nos diz o seguinte. Capítulo 6 de Gênesis,
versículos do 5 ao 7, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, a humanidade, nesse tempo aqui, no capítulo 6 de Gênesis, estava tão corrompida, tão cheia de imundície, que Deus olhou para a terra e se arrependeu de ter feito o homem que ele fez perfeito, santo, só tinha a palavra dele, e o homem era bom. Agora o homem estava completamente corrompido. E é o que nós estamos vendo hoje, a semente da serpente, o joio enchendo toda a terra. Pouco trigo está sobrando, poucas ovelhas são as que tem neste mundo. E no tempo aqui, que aqui está sendo relatado, Deus olhou do céu para a terra. E o que foi que Deus viu? Deus viu apenas um homem justo, um homem de toda a terra, meu Deus. E o capítulo 7 de Gênesis, os versos 1 e do 4 ao 13. Eu vou ler o versículo 1 e os outros os irmãos lêem. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então, aquela geração de Noé era uma geração maligna. Ninguém escaparia dali. Só Noé e a sua família escapou com ele. Então, os versos do 4 ao 13, os irmãos lêem, que Deus vai relatar muitas coisas, mas o tempo é curto, os irmãos lêem. Então, Deus, não é Ele quem amaldiçoa ninguém. É as nossas escolhas das coisas ruins, das coisas erradas que traz a maldição para nós. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 11, e os versos do 26 ao 32, nos diz o seguinte, Deuteronômio 11, versículos do 26 ao 32, diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. O que é que Deus está dizendo? Deus também oferece 2 caminhos para o seu povo escolher para si um destes caminhos. Deus coloca, como colocou lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, Deus colocou 2 árvores espirituais. Uma era a árvore da vida, a árvore da bênção, a árvore da prosperidade, a árvore da eternidade. Essa eles poderiam comer à vontade. Mas também tinha outra árvore, a árvore do bem e do mal, que traria a morte, traria maldição, traria sofrimento, traria dor, mas também traria alegria, traria paz, dependendo do que você escolhesse, né? E aqui Deus está dando esta mesma oportunidade
para o povo dele lá no deserto, né? Quando entrasse na terra prometida. E nós somos povo de Deus nos nossos dias. E ele oferece para nós também o livre arbítrio para escolher. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus está dizendo, é vocês quem irão escolher a bênção ou a maldição. É dois caminhos, é bênção, é a minha palavra. Maldição, a palavra de Satanás. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos deu. Bênção é a minha palavra sendo cumprida, sendo obedecida por vocês. Maldição é a palavra de Satanás sendo cumprida e obedecida por vocês. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, a mesma coisa que Deus deu para o povo dele lá no deserto, ele deu para Adão lá no Éden. Lá no Éden eram duas árvores que representavam a palavra de Deus. Uma toda a palavra da verdade. Outros mandamentos que o homem, Adão e Eva, não poderiam quebrar. E aqui Deus está dizendo a mesma coisa. A bênção é a minha palavra sendo obedecida por vocês. A maldição é a minha palavra sendo quebrada por vocês. É a mesma coisa. Árvore da vida, palavra de Deus sendo obedecida. Árvore do conhecimento do bem e do mal, as leis de Deus sendo quebrada pelo casal. Então, o caminho da obediência à sua palavra, que é Cristo, né? Então, bem aqui, Deuteronômio, do 26 ao 32, Deus também oferece dois caminhos para o seu povo escolher para si um destes caminhos. O caminho da obediência à sua palavra, que é Cristo. João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o caminho da desobediência à palavra de Cristo é Satanás. Então, o caminho da desobediência à palavra de Cristo é Satanás. João 8:44. Jesus diz para os judeus que disseram crer nele, mas não creram, né? Vocês são filhos do diabo, o diabo é o pai de vocês querem agradar a ele. Ele é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade, etc. O caminho da obediência à palavra de Deus, que é Cristo, traz vida, traz paz, prosperidade, tanto para esta vida como para a eternidade. E este caminho é estreito, Deuteronômio 27, Mateus 7:14, Deuteronômio 27. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Esta é a bênção é cumprir os mandamentos do Senhor. Agora, Mateus capítulo 7, versículo 14, nos diz o seguinte, Mateus 7:14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, o caminho da obediência à palavra de Deus
é o caminho da vida, é o caminho estreito, é o caminho que leva ao céu, é o caminho da bênção nesta terra e é o caminho que leva ao céu na eternidade. Já o caminho da desobediência à palavra de Deus é espaçoso e conduz à perdição eterna. Ele conduz a pessoa para o inferno e depois do juízo eterno, esta pessoa irá para o lago de fogo e enxofre, né? Ficar eternamente com o Deus que ele ou ela escolheram neste mundo. Então, a pessoa tem que fazer a sua escolha aqui. Deus deu livre arbítrio para a pessoa. Deus deu livre arbítrio para Adão e Eva lá no Éden antes deles pecarem. E Deus está dando livre arbítrio para as pessoas nesta terra contaminada para escolherem o caminho estreito ou o caminho largo, a bênção ou a maldição. Quem escolhe é o ser humano e a escolha dele vai valer também para a eternidade. Lá no Éden, a escolha de Adão valeu para esta terra. A nossa escolha nessa terra vale para a eternidade. Aqui em Judas, capítulo 1, Judas só tem um capítulo, né? Versículo do 6 ao 7, nos diz o seguinte. Judas 1, 6 e 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Até o juízo daquele grande dia. O último dia, Deus, o dia do juízo. Então, eles estão guardados na escuridão até aquele dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que aquelas pessoas que escolhem o caminho largo, o caminho da maldição, o caminho da desobediência à palavra de Deus, a sentença delas é ficarem juntamente com Satanás, o Deus que elas escolheram, no inferno, no lago e depois no lago de fogo. Aqui no Apocalipse, capítulo 19, os primeiros que irão para o lago de fogo são aqueles que as pessoas escolherão como seu Deus. Capítulo 19, do 19 ao 20, nos diz o seguinte: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que adiante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, os primeiros que inauguraram o lago de fogo foi
o falso profeta e o anticristo, a besta que vai governar o mundo. Depois, Satanás, depois a antiga serpente. Aqui no Apocalipse 20, o versículo 10 nos diz o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. As pessoas acham que o diabo lá no lago de fogo vai estar atormentando as pessoas. Não. No lago de fogo ele vai ser, todos os que estiverem lá, serão atormentados, como diz aqui, de dia e de noite. Serão atormentados para todo o sempre. Nunca vão ter paz. Então, os versos do 14 ao 15, depois do juízo final, diz o seguinte: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, o último inimigo de Cristo a ser derrotado será a morte. E por que será o último? Porque ela vai levar, depois do juízo, ela está esperando levar com ela todos aqueles que estavam sendo julgados. Por isso ela vai ser o último a ser lançado no lago de fogo, porque com ela vai ser todos aqueles que foram condenados ao inferno, ao lago de fogo, porque o nome deles não estava escrito no livro do Cordeiro, porque eles rejeitaram a salvação em Cristo. Então, versículos 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, por isso, a morte será o último a ser destruído, porque com ela irão todos os que enfrentarão o juízo de Deus e receberam a sentença final. Então, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 28, nos diz o seguinte, versículo 28, diz assim: porém, há maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, a maldição é para aqueles que desobedecem à palavra de Deus e tem para si outros deuses. Então, se eles estão desobedecendo a palavra de Deus, é porque eles estão obedecendo outra palavra. E esta outra palavra é dos outros deuses, né? Dos deuses que não são deuses, são demônios, é Satanás. E estas pessoas são amaldiçoada, então você deve ter cuidado, porque se você estiver desobedecendo a Deus, você está sobre a maldição que você escolheu, quebrando a palavra de Deus. Em Deuteronômio 11, 28, Deus nos diz que a maldição virá para aquele que desobedece a sua palavra, os seus mandamentos. A maldição virá para todos aqueles que se desviarem da sua palavra e seguirem o caminho de outra palavra, seguirem o caminho da palavra do engano e da mentira, que é a palavra da serpente. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos do 9 ao 12, nos diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, Paulo diz o seguinte:
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, que é o anticristo, né? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, já que querem a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, estas pessoas serão condenadas pela sua escolha de desobedecer a palavra de Deus, escolher o caminho largo, o caminho da imundície. Quem anda no caminho largo, anda no que é ruim, pois se alimenta da desobediência à palavra da verdade e anda na palavra da mentira e do engano. Devemos ter cuidado com esta palavra que hoje está muito no mundo do engano, se não arrependerem e não derem a meia volta para Deus e não voltarem para o mundo espiritual, ou melhor, se não se arrependerem de verdade, e não convidarem a Cristo para entrar em suas vidas e fazerem a mudança, suas vidas e fazer a mudança em todo o seu ser. Então, o Espírito Santo entra na nossa vida e ele vai fazer a mudança das coisas ruins, ele vai tirando tudo que é ruim, que entrou na nossa mente depois do pecado. Então é ele quem faz essa mudança, ele é quem faz essa transformação na vida daquele que se arrepende e pede Jesus para entrar na sua vida. O Espírito Santo vem para fazer esta mudança, essa transformação. Então, a pessoa que não quer Cristo na sua vida, então ela vai sofrer a sentença da lei, e a sentença é o fogo eterno. Então, em Gênesis 3:24, o homem foi expulso da presença de Deus. Gênesis 3:24 diz assim: e havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus deu uma chance para Adão, mas ele não quis. Então Deus expulsou ele do jardim, porque o jardim representava a parte espiritual que o homem andava. Ele andava na comunhão com o Pai. E ele saiu da parte da terra espiritual e veio para essa terra que nós vivemos, que é a terrena, que é a terra governada pelo Satanás, que é o nosso exterior, que representa a nossa carne, o nosso corpo humano. E aqui no capítulo 4 de Gênesis, versículo 14, diz o seguinte: e eis que hoje me expulsas para longe
e da tua presença me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer um que me encontrar me matará? Então, Caim foi expulso da presença de Deus, porque ele rejeitou a palavra de Deus e preferiu a palavra de Satanás, da mentira e do engano, e ele aceitou a maldição sobre ele, sobre a sua descendência. Não há bênção para quem está no pecado. É somente ilusão de quem está ou vive no pecado achar que é abençoado. A desobediência a Deus leva a pessoa à depravação moral e espiritual. Aí você lê Romanos 1, do 20 ao 32 e Gálatas 5, do 19 ao 21. Leva à morte espiritual, mental e física. Então, a desobediência leva a pessoa a morrer espiritualmente, mentalmente, que é a alma, e fisicamente irá para o lago de fogo. Já a obediência a toda a palavra de Deus leva a pessoa à vida eterna, né? A vida completa, a vida do seu corpo, do seu espírito, alma e corpo. Portanto, vida de todo o seu ser e também restauração de toda a sua criação e toda a criação de Deus. Então, a obediência do homem à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, leva a ele ter vida completa em todas as suas três partes e também a restauração de toda a criação de Deus. Por isso, se você quiser ter prosperidade neste mundo de matéria, primeiro você precisa ter prosperidade no mundo espiritual. Primeiro você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito de Deus, João 3:5, para voltar ao mundo espiritual com Deus e na direção de Deus. Então, vou ler de novo aqui. Você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito de Deus, para voltar ao mundo espiritual com Deus e na direção de Deus, como era Adão antes do pecado. Só assim você será uma pessoa próspera no que fizer e também será feliz, pois a sua felicidade não se limita apenas às coisas deste mundo, mas ao reino de Deus. 1 Coríntios 15:19. Então, a Bíblia diz: se você quer saber como será o final das coisas, olhe para o começo. O começo das coisas foi o homem vivendo feliz na presença de Deus, na direção do Espírito. O final será assim para todos aqueles que escolhem viver na obediência à palavra de Deus. Os que escolhem viver na desobediência a Deus, o final será o mesmo de Caim. No Salmo 39:25, disse Davi o que acontece com aquele que é fiel a Deus. Então, o que foi que Davi disse
neste salmo. Então, vamos lá. Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, 25 diz assim. Davi diz assim. 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua semente a mendigar o pão. Então Davi diz que foi moço e já era velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, ou melhor, um velho. Sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Desamparado o justo, e a descendência dele, a semente dele, a mendigar o pão. Por quê? Porque os justos são abençoados pelo Pai Eterno, porque vive na obediência ao Pai Eterno. E você quer prosperidade sem ser obediente a toda a palavra de Deus? Você quer ser como Esaú, que rejeitou os bens espirituais que lhe era por direito? Pois para ele os bens espirituais com Deus não eram importantes. O que importava era apenas os bens materiais. Então, para Saul, os bens espirituais não eram importantes. O que era importante eram os bens terrenos. E ele vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, porque para ele o importante eram as coisas materiais. E perdeu as bênçãos espirituais. Ou você quer ser como Jacó, que desde o ventre de sua mãe já lutava por aquilo que era seu por direito, pois lhe foi dado pelo próprio Deus. Ele queria os bens terrenos, mas muito mais os bens espirituais. Ele queria a Canaã terrena, mas muito mais a Canaã espiritual. E você almeja as coisas somente deste mundo? Ou você prefere muito mais as coisas celestiais? A escolha é sua. Ninguém vai fazer essa escolha por você. E você tem que escolher neste mundo de horror, neste mundo governado pela serpente Satanás. Se você escolher a palavra da verdade, que é Cristo, se você escolher o caminho estreito, o caminho apertado, que é Cristo, a porta estreita, que é Cristo, então você entrará no reino de Deus, porque você estará sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas se você escolher o caminho largo, a porta larga e o caminho espaçoso, se você escolher a palavra do engano e da mentira, você está escolhendo Satanás e você vai para o lago de fogo juntamente com ele. Nós vimos aqui na Bíblia que isto é verdade. A escolha é sua. Mas se você quiser Jesus, ore comigo agora, convidando ele para morar no seu coração. E assim você terá um novo nascimento, um nascimento espiritual, onde o Espírito de Jesus irá morar dentro de você e começar a fazer a mudança, tirar as coisas ruins que foi colocado na sua mente lá no Éden. E por isso Deus proibiu o homem de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o mal é a mentira e o engano de Satanás.
que foi incluso na nossa mente devido ao pecado de Adão. Mas se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Pai, eu ouvi esta mensagem e eu entendi. E eu quero o Senhor como meu Salvador. E eu lhe aceito Jesus, o teu Filho, como meu Salvador, pois o Senhor deu ele para ser o sacrifício vivo, sacrifício perfeito, agradável ao Senhor, sacrifício que o Senhor aceitou como pagamento pela minha vida, pela minha salvação. Eu aceito Jesus. Eu quero ele, eu quero a palavra da verdade. Eu quero que o Senhor tire de mim a palavra do engano e da mentira. E eu quero o teu Espírito habitando dentro de mim, me ajudando a abandonar o pecado. Eu te aceito, no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, você é salvo. E siga firme na palavra da verdade e rejeitando a palavra da mentira e do engano. E assim você irá ser abençoado nesta vida e na eternidade. E mande essa live para outras pessoas. E dê o seu bonzinho, dê o seu like e compartilhe, comente. E assim você estará ajudando a levar essa mensagem para outras pessoas. Até o próximo estudo.